Muito bem, ao vivo, sobreviventes, felizmente, depois de muito vento, muita chuva, nessa aventura que foi essa quarta-feira, dia 3 de junho de 2026. Para você que está ouvindo isso no futuro, nós tivemos a intempérie da passagem do sexto tufão da temporada de tufões em 2026. Casa é maravilhoso, né? Caso você não saiba, existe temporada de tufão nessa virada de primavera para verão aqui no Japão. E apesar das florzinhas e cerejeiras que são muito lindas e de comer muti e sushi que é muito bom, a gente também tem essa aventura de muita chuva, que é um temporal de verão do Brasil, só que gira. E aí a gente foi atropelado por um tufão gigantesco. O aquecimento global tem contribuído de maneira negativa para o aumento e a potência desses tufões. Felizmente na minha cidade, na onde eu moro, não tive questões com alagamento, destelhamento de casa ou, sei lá, queda de energia, internet, nada. Só o desconforto da tensão. Eu já peguei tufões muito mais tensos que chacoalhavam até o apartamento e parecia que ia arrancar a janela. Felizmente não foi o caso. Muito bom, sobrevivemos. Espero que você, meu querido ouvinte aí do Japão, tem muita gente que a rotina ficou toda bagunçada hoje por conta disso. Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos conversar sobre sorrisos. Nós somos parte de uma sociedade imagética. O que é isso? A gente gosta de Instagram, a gente gosta de foto, a gente gosta de selfie, a imagem fala muito. E a gente chega bonitinho, a gente chega cheiroso nos eventos, a gente tem os coaches de imagem e estilo, a gente tem consultoria para imagem e posicionamento nas redes sociais, a gente tem a galera dos estilistas que deixam você bonitão e bonitona para você chegar no evento. Ou seja, nós somos uma sociedade imagética e um dos cartões de visita, além da expressão corporal, além do tom de voz, é o sorriso. Então a gente tem essa provocação. Sorriso perfeito ou sorriso saudável, que é um mundo que eu não conhecia e me foi apresentado pela doutora Márcia Luz Marques, que é a nossa convidada hoje e que vai nos ajudar a desenrolar esse fiozinho para conhecer um pouquinho da boca, mas pelo lado de dentro, dos dentes que nós usamos para mastigar o nosso sushi e o nosso mochi de maneira muito feliz. Lembrando você do nosso parceiro, a BRJP Seguros. Se você dirige aqui no Japão, você sabe o preju que é se você se mete num acidente sem seguro, não só pelos custos do seu carro e do carro do amiguinho, mas também pelas leis de responsabilidade que você vai ter que arcar com todo o cuidado médico do outro. Então é melhor não arriscar e você pode ter seguro e seguro com tradutores para te ajudar a entender contrato e minúcias dessa questão do seguro. BRJP Seguros, está na BRJP, está seguro. Procura informações aqui na descrição, no meu Instagram também tem toda semana, eles estão por lá. E vai lá cuidar do seu carro, cuidar da sua moto, do seu caminhão ou mesmo do seu animalzinho de estimação, porque tem seguro também para o seu animalzinho de estimação. Feita essa introdução maravilhosa, vamos aqui receber a nossa convidada diretamente do Brasil, Zil. Olá, doutora Márcia, bem-vinda ao Japão, tudo bem? Tudo bem, Carlinhos, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aí de sorriso, né? De uma forma diferente, adorei sua abordagem sobre as formas de comunicação, né? O tom de voz, a aparência e o sorriso com certeza diz muito, né? Sobre cada pessoa. Bom, a doutora Márcia está aqui pela primeira vez no Mochiori Podcast, que legal, né? Bom, eu acho legal esparramar essa rede de contatos aumentando, é muito bom. Então, eu vou pedir a gentileza de você se apresentar. Eu sempre deixo o convidado se apresentar, é muito mais fácil do que eu ficar dando volta. Então, por gentileza, apresente-se. Bom, eu sou Márcia. Antes de tudo, eu sou filha, sou esposa, sou mãe, né? E sou empresária na área da odontologia. E a gente acredita muito na odontologia como um cuidado integral e integrado, que é uma visão um pouco diferente. E diante disso, eu fiz especialização, mestrado e doutorado na área de endodontia. Então, por isso eu sou endodontista.
que é a área que cuida do tratamento de canal, tratamento endodôntico seria a palavra científica, né? Que é uma área que quase ninguém gosta de fazer, ninguém acorda com vontade de ir fazer um canal, né? Nossa, que vontade de fazer um canal! Mas é uma área extremamente importante, que vem sendo muito discutida, né, com a abordagem integrativa, está tendo uma mudança aí de visão na saúde como um todo, não só na odontologia, onde estão se resgatando as receitas da vovó, mas como todo resgate, como todo movimento, há um extremismo, né? Então, hoje a gente vive um extremo na odontologia e na medicina também, na saúde como um todo, que é aquela pessoa que não está nem aí, ela quer a estética, talvez seja por ignorância também. Não, eu acho que eu fazer uma estética na minha boca não vai prejudicar a saúde do meu dente. E é por isso que eu saí um pouco dessa área da docência, depois de 17 anos nela, e estou muito focada na nossa empresa hoje para realmente difundir esse nosso pensamento de odontologia integral e integrada, voltada para a saúde. Claro que fazemos as facetas, as lentes de contato, que o paciente ama e acorda com vontade de fazer, mas normalmente, quando ele chega na clínica, a gente observa que existem muitas outras coisas que ele precisa cuidar, que ele desconhecia antes da estética e do sorriso perfeito. Muito legal. Curiosidade, você é de que região do Brasil ou está em que região do Brasil? Nós estamos aqui em Goiânia, a 200 quilômetros de Brasília, da capital do país. Mas eu sou nascida de São Paulo mesmo, no interior, São José do Rio Preto. Mas estou aqui desde os 6 anos, então me considero uma goiana. Só não gosto de piqui, que é a comida típica daqui, né? Muito interessante. É que você, na sua fala, você me lembrou uma família que eu conheço que é de Brasília. O jeito de falar, algumas coisas me lembrou o ritmo de fala de um casal que eu conheço. Um casal não, uma família que eu conheço de Brasília. Muito interessante. Aí, vamos lá. Primeira curiosidade, e você já falou, né, o que facilitou, que é a questão de você explicar o que é endodontista, que é uma palavra que eu não conhecia, eu tive que pesquisar, chamar o nosso amigo Gemini e ChatGPT para saber o que era esse negócio chamado endodontia. E só por curiosidade, dentro desse universo, que eu não sei se chama dentista ou se tem outro rótulo mais bonito, o que tem mais aí dentro desse universo de quem cuida de dente? Tem endodontia, que eu não conhecia, e tem mais coisa aí no meio? Aí, no caso, seria endodontia, de endo, né? Ah, tá. Aí, ó. O tio Carlinhos deixou N's errado no E. no rótulo. Vamos corrigir aqui. Pronto, corrigido ao vivo. Endodontista. Pronto. Mas é bom para o paciente, né, e para o telespectador entender que tudo que começa com endoscopia, endofrenal, endodontista, tudo é de dentro. Então, eu vou para dentro do órgão dental, né? Então, endodontia é a especialidade que trabalha dentro do dente. E como que a gente tira do dente? Através de uma infecção, de uma cárie, de um buraco mesmo, entre aspas, que foi criado ali que chega no interior do dente. Esse buraco pode ser por cima, por lado, por trás da língua. E aí é quando você tem aquela dor de dente, quem já teve dor de dente sabe o que é, porque a gente chega próximo do nervo do dente, que é chamado de polpa. E aí a gente tem uma inflamação ali e uma infecção. E hoje a gente sabe que essa infecção tem comprometimento sistêmico. Então a bactéria entra dentro do dente, encontra aqui inervações que saem da cabeça, e essas inervações têm comunicação com todo o seu corpo. Você falou no início da live, posso chamar de órgão? Sim, cada dente é um órgão. Tá? Até considerado como se fosse um coração, um pulmão, cada dente seu é um órgão, e cada dente, uma curiosidade muito legal de se saber, é que é como se fosse sua impressão digital. Então, não existe no mundo nenhum dente igual com relação à anatomia interna e externa. Então, não existe nenhum dente no mundo que é igual, tanto externamente quanto internamente. E é isso que torna o desafio nosso da especialidade do canal, porque cada dente que eu abro é uma novidade, vamos dizer assim. Uma caixinha de surpresa, a caixinha de Pandora, quando a gente abrir e ver o que tem aí dentro. Exato. E é claro que a gente tem um consenso da literatura científica que me diz mais ou menos qual é a prevalência dessa anatomia em determinada região da boca, né? Dentes da frente, dentes medianos e dentes posteriores, né? Mas isso a gente não pode confiar. E aí entra também, você falou o universo, né? O que tem na odontologia hoje? Hoje a odontologia, ela mudou de patamar, principalmente por causa do 3D.
Então, hoje eu estou falando com você no Japão, isso é algo que a gente nunca imaginou. Se eu contasse para minha avó, ela não ia imaginar que isso iria acontecer, né? De podcast por Então, carta, né? né? Exato. Demorava um monte de dia, um monte, né, de meses para chegar, dependendo da distância, né? Então, hoje a gente consegue trocar uma informação muito rápido com todo mundo e eu me sinto muito grata por essa oportunidade. Então, hoje a gente tem o 3D, como a gente tem aqui a velocidade desse canal para comunicar. Então, a gente não pode mais ficar naquela odontologia aonde você ia ao dentista, ele dava aquela olhadinha, muitas vezes sem radiografia, e ele se embasava em quê? Carlinhos, está doendo alguma coisa? Você falava, não, eu estou vindo aqui só para fazer uma limpeza de rotina. E aí o dentista fazia o que você queria. Aí eu vim arrumar esse dente, aí eu vim fazer uma limpeza. Não, não está nada doendo. E aí o dentista ficava ali como um prestador de serviço, porque realmente era muito limitado o diagnóstico. Então, hoje não. Hoje a gente tem a tomografia 3D, que é literalmente eu tirar o seu dentinho da boca num exame, né? No exame radiográfico, e eu consigo ver o seu dente 360. Consigo ver uma infecção, por exemplo, que antigamente não era vista, que ela fica escondida atrás do osso. Então, aquela radiografia que a gente fazia antigamente, ela só vê 2D. Então, é como se você está me vendo agora, você não sabe se aqui atrás eu sou careca, se eu tenho algum defeito, alguma coisa. No exame 3D, eu consigo ver todas as faces, e hoje a gente sabe que, assim como um câncer pode ser silencioso e ele dá um sinal de sintoma quando ele já está muito avançado, na boca hoje é do mesmo jeito. E eu falo que eu não sei por que pensariam que seria diferente, mas por muitos anos se pensou que sim, que a odontologia teria que trabalhar somente diante de dor ou de dente quebrado. Isso foi uma cultura, né, muito aplicada durante muitos anos. Hoje não. Hoje nós sabemos que existem infecções ósseas dentro da boca que são assintomáticas, silenciosas, e que se a gente faz a radiografia 2D, que é aquela que a bactéria fica, ou a infecção fica escondida atrás do osso, quando eu tiro o 2D, eu não enxergo. Então eu preciso fazer um 3D para enxergar atrás desse osso. Muitas infecções endodônticas, né, que são em consequência da infecção do nervo do dente, canais que foram feitos muito antigos. Eu falo que eu sou professora e o que eu ensino hoje não é o que eu aprendi há 20 anos atrás. Então, evoluiu muito a odontologia e a endodontia, e hoje a gente tem casos de canais que foram feitos há 20 anos, com uma tecnologia muito arcaica mesmo, e a infecção persistiu, a bactéria está ali. E às vezes infecções enormes que já acometeram mais de 1, 2 dentes, a pessoa não sente nada e está convivendo com aquilo ali. Mas, Márcia, o que isso influencia na minha vida, já que eu não sinto nada? Posso deixar quieto? Não, assim como se você tiver um câncer, você não pode deixar quieto porque não está doendo. Eu vou ao ginecologista ou oftalmologista sem sentir nada. Eu vou Uhum. lá para acompanhamento. Então, essa cultura, eu fico muito feliz de falar aqui no canal que está além, né, do Brasil, porque vocês precisam ir ao dentista mesmo sem sentir nada. Não tem como mais ficarmos com um diagnóstico somente na fala, na comunicação entre dentista e paciente, e não faz sentido uma consulta odontológica hoje sem radiografia. E vamos no padrão ouro sem 3D. Tá? Seria muito bom se nós tivéssemos esses esclarecimentos com todos os dentistas para que procedimentos estéticos sejam feitos antes, um exame 3D. Quantos retrabalhos nós pegamos aqui de pacientes que fazem a faceta, fazem a lente de contato, e o colega às vezes não pede nem o raio-x, ou muito menos o 2D. Passa-se 2, 3 anos, ele aparece alguma infecção, alguma bolinha de pus, ou começa algum sintoma, e aí o paciente fala, mas isso é recente? Eu falo, nunca. Essa infecção está aí no mínimo há 10 anos, pelo tamanho que ela está aí. Ô, louco. Então, é muito importante que essa conscientização seja feita, principalmente para a população, para ela poder exigir do colega, né, que isso seja feito, e também que o colega entenda que a gente está no mundo 3D. E eu falo isso com propriedade, porque eu dou aula, né, na graduação, na Uhum. pós-graduação,
E eu vejo muito uma resistência da classe. É um exame caro, o paciente não vai fazer. Eu falo, gente, ele só não faz se o colega não consegue realmente explicar a importância desse exame atualmente. Uhum. Eu sei que é uma tarefa difícil, porque nós estamos mudando mentalidade, né? Então, mentalidade, cultura é algo realmente difícil da gente conseguir de um dia para a noite. Mas eu acho que faz parte. Eu imagino que aqui no Japão, em algum lugar, deve ter esse negócio. Com Das certeza. experiências que eu tive, aqui eles usam aquela chapinha desse tamanhozinho assim, né? Que sai uma plaquinha que é um troço horroroso, enfiar aquele negócio na boca pra tirar um xerox da parte de trás, o que tem uns dentes com pouco espaço. É horrível. No geral, já uma informação de utilidade pública, o ideal, considerando essa, vou chamar de odontologia preventiva, não sei se dá para chamar desse jeito, como é que a Dá gente sim. é semestral, é anual? Qual que seria uma frequência para quem não sente dores, não tá com nada que vá levar? Porque normalmente a gente vai quando tá com dor de dente, quando vai comer churrasco, morde, espetinho, quebra o dente. Mas supondo que não tenha nada que a gente perceba, qual que seria o ideal? Acho que aqui no Japão a gente é incentivado a ir uma vez por ano ou a cada 6 meses, eu não tenho certeza. Agora eu acho que é uma vez por ano. O ideal, no mundo ideal, são de 6 em 6 meses. Por quê? Porque a cárie, ela é uma doença que avança muito rápido. Uhum. Então, se você tem uma cárie ou tem uma lesão, alguma coisa, ela vai avançar rápido. Então, o ideal seria de 6 em 6 meses. Mas sabemos que, né, não vou ser hipócrita, nem eu consigo ir ao ginecologista, né, com tanta frequência, assim, ao dentista. Então, não deixe. Começou o ano, eu não vou, sei lá, no urologista, no cardiologista, no oftalmologista. Vá ao dentista, faz parte da sua saúde sistêmica. Hoje, o dente não é mais algo que você vai colar um pedaço que quebrou ou restaurar um pedaço que quebrou. As pessoas entendem o dente como esse óculos aqui, né? Quebrou, vai lá, remenda e Uhum. continua com aquilo ali. Não é esse o pensamento mais. O dente é um órgão e ele tem sim comprometimento sistêmico na doença cardiovascular, na diabetes. Tudo isso faz com que a gente tenha um agravante nessas doenças sistêmicas quando eu tenho infecções focais na boca. E também, hoje se sabe que a gente tem a sinusite odontogênica. O que é isso? São sinusites crônicas que a gente tem, porque o dente ele está em íntimo contato aqui onde fica o catarro da sinusite. E às vezes essa infecção no âmbito do seio maxilar, que é onde fica a sinusite, ela vem do dente. E nós temos Que vários doideira. relatos, exato, e nós temos vários relatos de pacientes que, por exemplo, uma paciente nossa com uma odontologia bem antiga, né, bastante amálgama, bastante canal antigo, ela falou, Márcia, depois que eu fiz o tratamento com vocês, eu sempre tive uma infecção urinária recorrente, a vida toda. E depois que eu tratei os dentes, que eu tirei todos os focos de infecção, não sei se é coincidência ou não, a infecção urinária cessou. E eu digo, não é coincidência, tá? Então, é muito óbvio hoje dizer isso, né? Uhum. Mas há 30 anos, não. Como é que você acha que uma bactéria da boca vai ficar só na boca, gente? Sendo que o mesmo sangue que passa na boca é o que passa em todo o seu corpo. Então, hoje é óbvio, né? A gente falar isso parece até, nossa, como não se pensou nisso antigamente. Mas é nisso nós estamos aqui conversando, né, do Brasil no Japão. Poxa, como que não fizeram isso antigamente, né? Então, é uma evolução e é importante as pessoas saberem que podem sim melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua saúde realmente. Não é aquela coisa clichê que a saúde começa pela boca. Realmente, a boca, ela é a porta de entrada de muitas infecções para o corpo. Então vamos lá, a gente já falou, listando algumas informações importantes que já passaram, de que uma visita ao dentista a cada 6 meses seria aí um hábito ideal, que se Padrão ouro. possível, se for um profissional que tenha à disposição o aparelho por um Xerox 3D, tirar uma cópia do dente ali 3D para você fazer um exame. A gente aprendeu também de que cada dente é um órgão e ele é um órgão que tem identidade própria, ele não é imitação de ninguém. Agora, pensando nas características desse órgão, porque a gente ouve falar de canal, que a gente sabe que é alguma coisa que está enfiada lá dentro. A gente ouve falar, às vezes, de raiz,
que também a gente sabe que está lá dentro. E é muito comum a gente ouvir falar de esmalte, que como esmalte de unha, alguma coisinha que está por fora e que desgasta. Aqui no Japão é muito comum o pessoal fazer escovação com aquela escova durona, que parece uma bucha de lavar roupa. Acaba que desgasta o esmalte, a pessoa abre a boca no frio, aqui faz muito frio, aí dói os dentes no frio porque está sensível à dentição. Mas apresenta pra gente esse órgão, assim, o que ele tem de elementos que eu sei que a cárie passa do esmalte e faz um buraco lá dentro, né? Mas ele tá comendo o quê, né? Tá comendo a parte do miolo, a carninha, o nervo, que enfim. Apresenta esse órgão chamado dente pra gente, por gentileza. Como a gente está sem uma imagem aqui para ficar mais clara, eu comparo muito o dente com a maçã. Então, a maçã, nós temos a casca vermelha, que é o esmalte. Nós temos a parte interna, que é o amarelinho lá, que é macio, que é a dentina. E nós temos a semente, que seria o nervo do dente, ok? Na parte mais interna, né? Isso, e nós temos o caulezinho da maçã, que seria a inervação que sai lá do ápice do dente, que é aqui de baixo, para a gente que vai levar, né, nutrientes, células sensoriais. Por que a gente sente dor de dente? Da mesma forma que eu vou sentir um beliscão, que eu vou sentir uma dor de cabeça, são células sensoriais que estão todos interligados no seu corpo. Então, a casca da maçã é o esmalte. Esse esmalte é o que deixa o sorriso bonito, ele é branquinho ou às vezes mais amarelo, e com o tempo a gente vai envelhecendo. Então, esse esmalte, de tanto vir café, água quente, mudança de temperatura, cigarro, cerveja gelada, enfim, esse uso faz com que esse esmalte, para as pessoas entenderem, é como se fosse uma cerâmica, um piso, um porcelanato, tá? É o tecido mais duro do organismo. Quando você pensa numa caveira, né, no esqueleto, o que sobra? Dente e osso. E o esmalte, ele é mais duro ainda do que o próprio osso, tá? Então, é uma superfície de um porcelanato, e você pense num porcelanato de altíssima qualidade que vai durar a vida inteira. A não ser que caia algo em cima do porcelanato para quebrar, ou que você use algo abrasivo em cima do porcelanato que vai tirar aquela polidez dele. Então, quando você me relata que aí no Japão tem o hábito de escovas duras, o que nós estamos fazendo? Esfregando o porcelanato polido todos os dias com uma vassoura inadequada. E aí o que vai acontecendo? Vai tirando a proteção dura que protege o nervo do dente. Agora, você imagine você com um nervo em qualquer parte do seu corpo exposto. Vai sentir dor, certo? Então, é por isso que a sensibilidade ao frio acontece, porque você vai tirando a proteção, que é o esmalte desse nervo. E a dentina, que é a parte interna da maçã, aquela parte amarelinha do fruto realmente, é totalmente permeável. Para você entender, ela parece realmente uma alga ali uma esponja mesmo, que tem vários túbulos dentinários. Então, quando a cárie encosta no esmalte, que é duro, e ela fica ali muito tempo, ela decompõe essa coisa dura e entra na dentina, que é totalmente permeável. Aí ela entra com bastante velocidade para dentro do nervo do dente. E aí é quando o paciente sente mais dor. Aí é quando ele decide procurar o dentista. E aí muitas vezes já está numa situação mais avançada. Aí aquele, né, que fala, dentista é caro. Sim, porque você esperou muito tempo e o meu trabalho vai ser algo muito mais profundo. Então, realmente se torna mais caro. Por isso a prevenção é sempre o caminho melhor, mais saudável e mais barato. Eu tenho muito dente na boca, eu lembro que até meus 14, 15 anos eu tinha uma dentição muito legal, e quando eu fiz 16 saiu os 4 de trás, lá os dentes do juízo. Isso, né? E os filhos de uma égua empurraram tudo e desalinhou a dentição toda. Então eu percebo que agora, com mais idade, inclusive a posição do maxilar está mudando um pouco. Porque eu nunca usei aparelho para corrigir, já fui aqui no Japão para dar uma olhada. Na sugestão aqui no Japão, no profissional que eu fui, ele falou, olha, vai ter que tirar os 4 de trás, porque ele inclusive cresce torto assim, porque o meu não tá nem embaixo, ele tá assim, né? Ele tá inclinado por falta de espaço, e tudo bem, se a gente tirar os 4 de trás, ele vai parar de empurrar
que foi o que desalinhou tudo. Mas também a gente não tem espaço para puxar de volta para alinhar e abrir espaço na frente. Então vai ter que tirar 8, né? Foi a sugestão do profissional que a gente ouviu. Mas, na minha cabeça, se tem um profissional que consegue fazer uma avaliação dessa, arrumar minha boca, na minha cabeça é um profissional muito habilitado para cuidar da saúde da minha boca, né? Isso é uma curiosidade, assim, é uma reflexão automática. E eu ouvi uma vez também, de curiosidade aleatória, de que corredores profissionais, às vezes, para corrigir o balanço do corpo na corrida, os treinadores mandam arrumar a dentição, porque a dentição errada mexe com o alinhamento do crânio, do maxilar e desalinha o corpo inteiro, e a pessoa perde milésimo de segundo lá, quando é esses pessoal da Olimpíada lá, por conta de... E eu nunca imaginei, porque tá correndo com o pé. Eu vou estar preocupado com a boca, por causa do pé, mas fala que tem, porque fala assim, não, se a pessoa morde um pouquinho torto, o maxilar tá torto, ela vai ter a cabeça torta, vai desalinhar a coluna e bagunça toda a potência da corrida da pessoa. Então, assim, curiosidade aleatória à parte, uma provocação que você me mandou, quando a gente estava conversando para combinar a entrevista, é de que o cuidado estético, ou a preocupação excessivamente, ou apenas estética, nem sempre está conectada com esse cuidado da saúde do dente. E eu queria ouvir um pouquinho mais, porque para mim dá um nó na cabeça. Porque eu imagino que se uma pessoa faz um troço tão complicado que é arrumar a estética, seria a pessoa que estaria cuidando também da saúde do meu dente. E eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Hoje, a gente vive uma transformação muito grande em valores da sociedade. Então, eu falo que princípios são coisas que não deveriam mudar, mas infelizmente está acontecendo. Eu não sei qual será o futuro, né, da raça humana mesmo, com algumas ações que estão sendo feitas, né? A gente tem o exemplo igual você falar, como que alguém vai desmatar uma Amazônia não pensando no que isso pode causar para o ecossistema? Você acabou de começou falando sobre o aquecimento global. Então, o ser humano, ele precisa realmente entender a consequência das escolhas dele. E eu falo tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, você falou também sobre o desalinhamento dos dentes. Hoje, o que mais tem são profissionais e pessoas que não querem passar pelo processo de colocar um aparelho para alinhar a mordida para ter o sorriso bonito. O que eles querem? Desgastar tudo e colocar tudo faceta. Então, entenda, quando eu coloco um monte de faceta alinhada em cima de dentes desalinhados, eu vou ter que desgastar um ou outro, eu vou ter que encher de massinha aqui na frente. É como se eu tivesse uma parede toda torta. Para eu olhar um sorriso alinhado, eu vou ter que ou desgastar um ou preencher o outro. E isso é uma maquiagem, certo? Então, e é um tratamento? Ok. Pode ser feito? Pode. Mas é o mais adequado? Não. Então, às vezes, o paciente não sabe ou finge não saber. Então, esse podcast está sendo maravilhoso para esclarecimento. E, às vezes, o colega, por entender que o paciente não quer saber e porque, às vezes, é mais rápido e mais rentável, ele une a vontade do paciente de ser rápido, que é o que ele deseja, e ele une também a rentabilidade, porque a gente está aqui trabalhando para realmente pagar nossas contas, né? Mas é importante deixar claro que tem casos que é totalmente contraindicado e que sempre o caminho mais rápido e o caminho mais fácil vai te gerar mais consequências. Isso em qualquer coisa. Se eu for optar por coisas para emagrecer, se eu for optar por tudo que eu vou pelo caminho mais rápido, eu vou ter um dano maior à saúde. Então, são raros os casos onde a boca está estabilizada, onde você olha, os dentes estão encaixados. Então, tudo é física e química, tá? Então, se eu tenho uma mordida desalinhada, eu comparo muito com um carro. Quando eu tenho 4 pneus alinhados, não quer dizer que meu carro está balanceado, sim? A boca é do mesmo jeito. Então, por isso que uma dentição mal adaptada vai interferir na coluna, que vai interferir no caminhar. Se eu tenho um pé torto, você concorda que a força reflexa vai interferir na minha coluna? Então, a boca também interfere em toda a parte do corpo. Tem pessoas que têm anomalias ósseas. Então, o osso é muito para frente ou muito para trás. Isso também altera o alinhamento da coluna, do crânio e, consequentemente, o caminhar.
Então, essa conduta, né, de colocar a estética em primeiro lugar, tanto é que os Instagrams dos dentistas hoje mostram estética, 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 estética. Ninguém mais quer ouvir falar de dores, de doença, de problemas. Todo mundo quer o resultado final. E aí, quando o paciente chega no nosso consultório querendo resultado final, se eu não tenho um pouquinho mais de senso de responsabilidade, eu falo, não, tá tudo certo, vamos lá colocar as facetas e tudo mais. Porque, afinal de contas, está assintomático. Então, o paciente não vai conseguir ter um discernimento de que ele precisa de algo a mais. Então, por isso é muito importante ir atrás de referências concretas, não somente de quem tem muitos seguidores ou quem tem imagens montadas no Instagram. Eu acho que o princípio lá antigo da indicação de quem é quem, do trabalho que é feito, não pode ser esquecido. E hoje a gente vê muito, né? Que Uhum. pessoas mais bem posicionadas, com o Instagram mais bonito, nem sempre são as pessoas mais competentes e responsáveis com a saúde. Então é importante a gente resgatar esse princípio aí da saúde em primeiro lugar e da confiança ser antes, né? E não no que é montado. Eu acho que é basicamente isso. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, realmente, eu acho que falar de saúde do dente, falando desse jeito, assim, vamos conversar sobre saúde do dente. Faz tempo que eu não ouço nada com esse tom. É muito falando de ter o dente alinhado, ter o dente bonito, ter um dente branco, né? Hoje em dia existem, acho que, procedimentos para o dente ficar bem, bem branco. Às vezes parece até uma porcelana, né, que não parece dente, né? O negócio é tão branco que choca um pouco assim. Parece que vai um pouco além da conta, né? Recentemente eu tive contato com uma pessoa que tinha vindo do Brasil, um profissional que veio para cá. Esse tipo de procedimento acho que não é tão comum aqui. E aí a pessoa sorriu, caramba, era um branco excessivo, assim, parece uma pecinha de mouse, assim, né? Não parece. A gente brinca que é um teclado de piano. Era uma sensação estranha, que parecia assim, cara, mas será que isso é de verdade, né? Parece uma peça de plástico, parece em 3D, né? Mas acontece por aqui. Mas, dito isso, que não está sendo comum, pelo menos faz muito tempo que eu não ouço falar de saúde do dente, e sempre falar de procedimento estético dentário, claro que é importante você ter o dente alinhado, mordida alinhada, sempre ouço por esse lado, né? Mas nunca dizendo saúde do dente. É tipo, fique com um sorriso bonito, né? Fique, sei lá, uma abordagem por esse lado da estética. Aí o que me ocorreu aqui? Eu tenho um filho de 11 anos, eu tenho um grandão já de 23, e muita gente que acompanha aqui o canal tem filho, pré-adolescente, adolescente e tal, criança. Partindo dessa lógica de que a gente tem que aprender a se preocupar com a saúde desse órgão do corpo chamado dente. Como é que a gente faz isso com as nossas crianças? Né, não só com essa abordagem de escova aí para não ficar banguela, sabe? Escova aí, senão a cárie vai fazer xixi no seu dente, né? Como é que dentro hoje do seu universo de trabalho, como é que os pais têm lidado, ou como é que os profissionais de saúde que você trabalha têm incentivado e feito essa abordagem com as crianças para elas entenderem que um sorriso bonito é legal, né? Um sorriso sem ser banguelinha é legal, mas por esse lado da saúde. É sobre isso. A minha filha tem 5 aninhos aqui, ela é louca da escova, porque eu já mostro o videozinho do bicho caminhando na boca, entrando, e eu falo que o bichinho da boca vai pro coração, vai pro pulmão, e às vezes alguém quando fica doente, eu falo, tá vendo? É porque o bichinho da boca foi pro coração, foi porque não comeu comida saudável. Então eu sempre linko isso. Eu sempre digo também que a mãe precisa fazer o pré-natal e a odontologia faz parte disso, porque quando eu tenho a contaminação sistêmica da boca, eu vou ter isso também quando está a gestante. Fora que a gente tem situações graves, a gente já pegou várias vezes, a mãe está ali, faltam uma semana para ter o neném, começa com uma dor de dente. E hoje já está comprovado que dor de dente faz ter parto prematuro. Então, porque a dor é tão intensa que gera contrações. Então, a mãe precisa quando se programar para ser mãe e também estar com a saúde bucal em dia para não ter complicação durante a gestação. A gestação tem que ser gestação. Ela não tem que preocupar com outra coisa além disso. Então, levar o filho, nasceu uma criança, os dentinhos dela já estão ali todos na boquinha dela internamente para nascer na época certa.
Então, eu preciso levar a criança, a mamãe, desde o início, tem que pegar uma gaze e limpar a boquinha, para que a Uhum. criança sinta que isso é um hábito. Então, ela vai normalizar mexer na boca dela, limpar na boca dela. E aí não vai ficar com medo depois. Ir a bons dentistas, claro, porque ninguém tem que ir ao dentista sentir dor. Eu falo que ir ao dentista não é algo confortável, mas hoje o nosso paciente não sente dor nenhuma. Existem técnicas para isso. Se o paciente quiser dormir para ser tratado, hoje a gente faz isso em âmbito de consultório ambulatorial. Uhum. Então, aqueles traumas, aqueles medos, a gente escuta cada coisa, né, de história de dentista. Isso não existe mais. Tanto é que a clínica que a gente tem, a gente fala que é para o paciente se sentir em casa. Então, ela não tem cheiro de dentista, não tem barulho de dentista e não tem cara de clínica de dentista. Ela realmente parece um spa. Ó, uma A gente tem estratégia interessante de abordagem de acolhimento. Legal. a gente tem uma recepção ao ar livre, que o paciente fica num jardim aguardando. Então, isso tudo são detalhes que Uhum. fazem com que a experiência fique menos desagradável, né? Porque não é bacana uma agulha na boca e restauração. Por isso que eu digo muito, foquem no preventivo. Vai lá na clínica tomar um café, fazer o 3D e escutar que tá tudo bem. Isso é o melhor. Uhum. Agora, tá lá para realmente tratar, a gente faz o possível para ser agradável, mas você está diante de um tratamento muito complexo mesmo. Eu vou puxar aqui um comentário do @take9filmes, que é um videomaker aqui da comunidade. Ele está dizendo que por conta do diabetes, ele tem uma rotina regular de cuidado com os dentes. Ainda assim, às vezes aparece uma cárie. Ele mandou depois aqui no Japão é muito difícil encontrar um dentista que não seja açougueiro. Enfim, tem essa questão dessas abordagens, né? E eu vou pedir para você só me contar, porque eu tenho curiosidade. Ele citou diabetes. Meu filho de 11 anos foi diagnosticado com diabetes há um pouco mais de um semestre, diabetes tipo 1. E eu fiquei curioso qual que é a relação de pacientes com diabetes e de crianças com diabetes com a questão da dentição. Porque eu já vou aproveitar para fazer essa pergunta, e se tiver algum outro assunto importante, já pode puxar para a orelha, porque eu sei que a gente tem um compromisso de terminar 9h30 para que você possa cuidar da sua agenda, tá? Então eu vou respeitar isso, mas eu achei interessante o comentário aqui do Take 9 Filmes. E aí ficou uma curiosidade pessoal também, porque eu tenho um filho recém-diagnosticado com diabetes tipo 1 e tem muita coisa que eu não sei, inclusive de dente. E aí, se tiver um outro assunto depois dessa resposta que é interessante e importante a gente falar nesse episódio, aí já pode puxar, porque aí depois disso a gente vai aterrissando o aviãozinho. Tá joia. Bom, a diabetes, ela é um excesso de açúcar, né, no sangue. Uhum, Então, o açúcar, todos nós sabemos que ele é inflamatório. Ele é inflamatório para o corpo. Então, ele tem ali uma inflamação já generalizada no corpo por conta dessa doença sistêmica. Quando eu tenho isso, o mesmo sangue que está no corpo está na boca. Então, eu tenho uma inflamação já na gengiva do paciente. E o primeiro sinal que eu tenho de descompensação da diabetes é o sangramento excessivo da gengiva. Então, gengiva não sangra, hum, tá? Não é normal gengiva sangrar. Por quê? Porque a gengiva é um tecido epitelial, assim como a nossa pele. Se uhum, você pegar o fio dental e amarrar bem forte no dedo, o dedo não vai sangrar, a não ser que eu já esteja com um machucadinho do dedo, certo? uhum, Então, o que que gera a inflamação da gengiva? Sujidade ali embaixo da gengiva, que fica como se fosse uma unha encravada. Então, fica inflamado. Então, a diabetes faz com que essa inflamação seja potencializada. E aí é um ciclo. Se eu tenho a diabetes compensada, eu tenho a inflamação gengival. Se eu tenho inflamação gengival, isso também vai contribuir com a diabetes. Então é um ciclo porque está tudo interligado. Então o paciente de diabetes, ele precisa ir realmente ao dentista, principalmente fazer limpeza, porque por mais que a gente faça o uso do fio dental certinho, use a escova adequada, existem algumas regiões, principalmente quando temos o dente apinhado, que a uhum. gente não consegue limpar. Então, se eu não vou optar por uma ortodontia, que é o uso do aparelho, eu tenho que ter consciência que eu preciso ir ao dentista pedir a ajuda dele para limpar essa região. Então, é um caso de se pensar também. Vale a pena eu ficar indo, sei lá, 4 vezes ao dentista no ano para limpar minha boca do que investir num aparelho? Então, é importante a gente fazer esse balanceamento aí e entender que todo comprometimento sistêmico, diabetes, se eu tenho imunossupressão, HIV, tudo Uhum. isso faz com que eu tenha
uma predisposição da inflamação na região bucal. E não é só na boca, tá? É no corpo inteiro. Muito bom. Vamos aqui pra gente aterrissar o aviãozinho. O que é importante a gente dizer antes de ir embora? A gente já falou bastante coisa importante, aprendi bastante nesse episódio. São novidades e abordagens novas para coisas que a gente ouve desde criança. Mas o que a gente não pode ir embora antes de ouvir? A gente não pode terminar aqui sem dizer, gente, que nós somos a mudança que nós queremos ver no mundo. Então, seja o exemplo para o seu marido, para a sua esposa, seja o exemplo para os seus filhos e coloque a saúde bucal da mesma forma que você cuida do seu cabelo, cuida do seu skincare. Hoje está todo mundo muito focado nisso e a boca continua em segundo plano. E quando se coloca água na boca, a preocupação na boca é o quê? Eu quero ter o dente branco, né? A gente fala muito lá na clínica que a gente trabalha com sorrisos atemporais e com tons de dente. Então, o seu sorriso tem que fazer sentido ao longo da sua vida, não é seguir tendência e você ficar com uma boca que não parece sua. Isso vai te cansar, isso você vai querer tirar futuramente, não adianta, tá? Então, procurar profissionais que te entregue isso, mas você tem que querer, porque eu falo que às vezes a paciente ele quer ser enganado. Então, que esse podcast sirva para que você ligue o alerta, pense bem quais são os seus valores, o que você quer para a sua saúde bucal e sistêmica. E nós estamos aqui em Goiânia, né, pertinho de Brasília. Então, quem quiser vir fazer o seu sorriso conosco, nós temos toda a estrutura para te entregar isso em 10, 15 dias. Inclusive as facetas com o dente alinhado, mas com tom de dente. A gente prefere te entregar um sorriso atemporal. Mas se você quiser um sorriso branco, eu vou tentar te mostrar alguns outros casos para ver se eu te convenço a fazer algo mais natural. Mas também conseguimos fazer. Ontem mesmo eu estava numa palestra com o Ike Batista. E aí ele falou assim, vem cá, o pessoal faz dente branco porque o dentista está com problema de visão, porque hoje está todo mundo com dente muito branco. Aí eu falei para ele, eu falei, ainda bem, eu não, né, eu sempre pensei isso, nunca quis, né, vender esse tipo de sorriso, até porque aí é um outro podcast, hein? A gente falar sobre o que as facetas podem causar no esmalte do dente, no nervo do dente, né? Quando mal indicada. Porque se eu tenho que encaixar uma coisa que é a faceta, eu preciso abrir espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Então, qual é o espaço que eu vou abrir? Normalmente é um desgaste no esmalte, tá? Por isso que é importante balancear a mordida com o aparelho, para não ter que desgastar a estrutura desnecessária, para que você tenha um dente bonito e saudável, que foi o título do nosso podcast. Os dois podem caminhar juntos, não pode ser separado, pessoal. Muito bem, doutora Márcia Luz Marques, endodontista, @doutora.Márcia Luz. Doutora, obrigado. A gente está aqui correndo para conseguir terminar o assunto no horário. Eu quero já deixar aqui as portas abertas para a gente voltar para conversar com outros temas. Eu achei agradável a maneira de expor, é fácil de entender. Take 9 Filmes disse aqui, obrigado doutor e obrigado Carlinhos por abordar assuntos necessários. Boa explicação, eu já vou agendar minha próxima consulta. Muito bem, já valeu. Aqui para mim aprender um pouquinho sobre a relação do diabetes do dente foi útil também aqui para um dos nossos ouvintes. Queridos ouvintes, reforçando, doutora Márcia Luz Marques, @DRA de doutora.Marcialuz com Z. Se você tiver dúvida, dá uma olhada aqui na descrição do episódio no YouTube ou mesmo no Apple Podcast, Spotify, que você vai encontrar. Lembrando que você pode também seguir a Nabecast no Instagram, no Facebook, no YouTube, e o Motiori, que é o podcast que a gente está gravando aqui no canal da produtora, está disponível no Spotify e em outras plataformas de podcast. Tem a BRJP Seguros, que é o nosso parceiro, não se esqueça de conhecê-los, e também é sempre bom deixar um comentáriozinho lá, né, gente, porque eles apoiam o nosso canal aqui, que oferece conteúdo para você, é sempre bom agradecer, né, os nossos parceiros. Então agora, uma vez mais, microfone para a doutora Márcia Luz, para sua palavra final, deixar o seu tchau e a gente aterriza esse aviãozinho. Obrigada, pessoal. Obrigada, ouvintes do Japão. Estou me sentindo honradíssima de falar com vocês aqui direto do Brasil. Estamos à disposição sempre. Hoje eu falo que a conexão é encurtada, né?
e pode me mandar um direct, pode me mandar alguma dúvida. Fazemos consulta online, então se está com alguma dúvida aí no que recebeu dos dentistas do Japão, marcamos uma consulta online também com vocês, para conseguir dar um norte e fazer o que a gente ama, que é cuidar e oferecer saúde para os nossos pacientes. A gente ainda é aquela odontologia raiz, que a estética vem depois da saúde, tá bom? Então contem comigo e muito obrigada, foi muito prazeroso essa conversa e com certeza vamos nos conectar novamente. Muito bem, Multishow Podcast, sorriso perfeito ou sorriso saudável, segundo a doutora Márcia Luz Marques, os dois. E a gente volta em um outro momento com a doutora Márcia para aprender mais. Até mais, sayonara! Este episódio foi editado pela Nabecast.